Fala, nação rubro-negra, muito bom dia, Deco na área. E o Ilharão partiu, confirmado a venda do jogador para o Fenerbahçe da Turquia. Contrato de 3 anos, 3 milhões e 100 mil euros pela compra do jogador, né? O Flamengo receberá em 3 parcelas, 2 ainda neste ano, a primeira à vista, a segunda em novembro e a terceira no ano de 2023. Boa sorte ao Ilharão, que poderia, né, ficar até o jogo contra o Atlético Mineiro, mas o Fenerbahçe, o Jorge Jesus, né, estão com pressa, porque tem a inscrição da Champions League e até a quinta-feira, e não poderiam perder tempo e correr o risco de não ter inscrito o jogador, o Ilharão, e com isso o jogador não estará apto a jogar a partir de domingo já, fazendo assim a sua despedida contra o Tolima, né, onde ele acabou sendo vaiado, né, entrou meio disperso, parecia que realmente já estava com a cabeça fora do Flamengo, mas boa sorte ao Ilharão, né, dar aqui o agradecimento em relação aos 6 meses ótimos que ele fez ali em 2019, né, estando ali naquele time fantástico, né, então ele foi peça importante também na hora do título da Libertadores, né, digamos assim. Então, obrigado, Ilharão, ótimos 6 meses, mas também, cara, me irritou bastante, às vezes, com a sua dispersão em vários jogos, né? Então, sendo honesto em todas as partes, mereceu críticas quando o fiz, né? E também elogios também na época do Jorge Jesus, que não tinha como não elogiá-lo, tá? Então, isso aí é uma questão pessoal minha, uma opinião pessoal minha, que não é todo mundo que precisa concordar, né? O Ilharão muito bem com o Jorge Jesus, melhor fase dele, né? Jogador importante na saída de bola, né? O Jorge Jesus acabou encontrando um posicionamento para ele no sistema de jogo do Jorge Jesus, e agora ele vai reencontrar o treinador novamente no futebol turco, tá? Então, boa sorte aí, o Ilharão, que Deus te proteja, né, sempre, e boa sorte no decorrer da sua carreira, tá? Então, o Ilharão fora, e o Flamengo aí próximo de anunciar o seu novo reforço, né, que é o jogador Wallace. Empresários do atleta, também advogado, estão no Rio de Janeiro negociando, né, a contratação do jogador, né? O Wallace já embarcando para o Brasil, né, para acertar tudinho com o Flamengo, né? E aí eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham, né, dessa troca, saindo um W e entrando o outro, né? Saindo o Ilharão e entrando o Wallace, né? Então, o Oswaldo Pascoal trouxe informação que o Wallace embarcou da Itália para o Brasil. O comentarista afirmou que a sua fonte conversou com os familiares do atleta, que afirmaram que a probabilidade dele fechar com o Flamengo é enorme, tá? Conforme a gente trouxe para vocês aí, né? Já tem gente do staff do atleta aqui negociando a sua contratação pelo Flamengo. E aí o Pascoal continua assim: o Wallace volante foi revelado no Grêmio, estava no futebol europeu, embarcou para o Brasil. Uma fonte fez o contato com a família do atleta e foi informado que há grandes chances do jogador se acertar com o Flamengo nos próximos dias. Minha memória dele é dos tempos de Grêmio, porque na Europa ele não conseguiu ter um bom desempenho. Ele está enganado, tá? Então espero que de fato ele feche com o Flamengo e consiga resgatar o seu bom futebol. Ele na Udinese ele estava muito bem. Acho que o Pascoal está mal de lembrança, tá? Não deve ter pesquisado muito bem, mas na Udinese o Wallace vinha muito bem, né? Um jogador muito importante nos desarmes, né? O Flamengo vai ganhar um vigor físico a mais nesse meio campo, com uma qualidade excepcional também na saída de bola, tá? Para quem não lembra ou não conhece o Wallace começou no Avaí
e jogou ali até como camisa 10, tá? Aí quando ele foi para o Grêmio, acabou sendo recuado para a posição de volante, tá bom? Só para vocês estarem cientes dessa situação, mas o jogador, o Wallace, é muito próximo do Flamengo, tá? Além do jogador do Pascoal, né? Além do Pascoal ter falado sobre a questão do Wallace, tá? Também a querida Raíssa Simplício trouxe aí a informação, né, da questão do staff, né, do atleta, né, otimista na vinda do Wallace para o Flamengo, ok? Depois de apresentar Everton Cebolinha e encaminhar a contratação de Arturo Vidal, o Flamengo vive a expectativa por fechar a compra do volante Wallace da Udinese. Segundo soube o Gol, as negociações avançaram nas últimas horas e a diretoria rubro-negra está muito confiante no desfecho positivo. Tá? No radar do Flamengo há pelo menos 2 anos, o volante de 27 anos se juntou ao elenco da Udinese na última semana para dar início à pré-temporada europeia. Desde o começo das conversas, trazidas primeiramente pelo GE, o clube italiano deixou claro que qualquer conversa só começaria a partir de uma proposta por uma saída em definitivo. Com a saída de Willian Arão, que deixa o rubro-negro rumo ao Fenerbahçe por 3 milhões de euros, o Flamengo deixa encaminhada a chegada de Wallace como o substituto. O plano da diretoria oferece a Dorival uma reposição rápida. Além de Wallace, o Flamengo segue tentando a contratação de Wendel e aguarda o Zenit disputar a final da Supercopa da Rússia, que acontece nesse sábado, para tentar avançar nas tratativas com os russos. Lembram que eu falei isso para vocês? O Gol aqui, através da Raíssa, está confirmando a nossa informação, né? Ela tem a mesma informação que a minha. A ideia da diretoria rubro-negra é ter o volante de graça, utilizando a cláusula da FIFA, que permite que a suspensão de contrato do jogador. O Wendel acredita que pode conseguir a liberação e nem pretende sair sem o consentimento do Zenit, mesmo tendo essa possibilidade de suspensão de contrato de maneira unilateral. O jogador preza pela boa relação que tem com os russos e o contrato que vai até metade de 2025, tá, gente? Então, essa aí é a informação do Wallace, do Wendel, desculpa, o Wendel e também o Wallace, né, no início da fala, né, o Wallace muito próximo, mais próximo do que o Wendel, e o Wendel aí, a partir de amanhã, podendo ter um desfecho favorável também à contratação desse jogador, tá? Falar aqui também sobre o Luiz Henrique, que está fechando o contrato com o Botafogo, e de pessoas dizendo aí que houve balão. Não houve balão nenhum, né? O Olympique fez alguns pedidos ao Flamengo, né, para a compra, né, na verdade, a obrigação de compra em caso de atingir metas, e uma das metas simplesmente seria do Flamengo alcançar a Libertadores em 2023, ou seja, isso é uma coisa que o Flamengo consegue todo ano. Hoje em dia não é marra, não é nada, mas pelo elenco que o Flamengo contratou. Então, a diretoria vendo que um tipo de cláusula dessa, que não tem nada a ver com a questão individual do atleta, né? É uma questão de grupo. O Flamengo pode ir para a Libertadores e o Luiz Henrique não ter jogado rigorosamente nada ou nenhum jogo, né? Ou não ter feito nenhum gol, nenhuma assistência. Aí é mole, né, do clube francês conseguir o dinheiro em cima do Flamengo, né? E o Botafogo aceitou esse tipo de cláusula. Então, por isso que o Botafogo conseguiu levar a contratação do jogador Luiz Henrique, tá? Essa aí foi uma das cláusulas aí, dentre outras, né? Então, essa foi uma esdrúxula, digamos assim, tá? Cara, surreal. Se o Flamengo aceitasse, seria papo de destituir totalmente o departamento de futebol, mas ainda bem que não foi isso que o Flamengo acordou, né? Vamos lá, ler o que o Gol escreveu também, através da Raíssa. O rubro-negro, por sua vez, se dispôs a colocar uma cláusula de obrigação de compra caso o Luiz Henrique atingisse algumas metas.
Os franceses recusaram as metas impostas pelo Flamengo e colocaram outras metas. Né? Segundo uma fonte do Gol, as metas eram apenas protocolares e deixariam o time carioca sem o controle da situação. Dessa forma, as conversas não evoluíram e o Flamengo decidiu desistir da contratação do jogador diante das condições impostas pelo Olympique de Marseille, dando caminho aberto ao Botafogo. Tá? O Botafogo, que já tentava a contratação do atacante, usou uma estratégia diferente, foi direto nos franceses, ouviu as condições e se mostrou disposta a cumpri-las, mas esbarrou no desejo de Luiz Henrique, que já tinha escolhido o Flamengo. Pois é, tem gente que disse que o Flamengo tomou chapéu. Como a negociação com o time rubro-negro não andou, o Botafogo seguiu interessado, negociou com o staff do Atlético, está muito perto de contratar o atacante revelado pelo clube por empréstimo com obrigação de compra, caso atinja essas metas. O alvinegro ainda pagará 500 mil euros no ato do empréstimo. Olha aí, cara, ainda bem que o Flamengo não fechou com este jogador, tá? Uma informação aqui, cara, que eu vou passar para vocês, né? Essa informação é do companheiro Diogo Dantas, do Globo, e dizendo que o Flamengo, que o Vidal já havia assinado o contrato com o Flamengo. Eu acho isso difícil, tá? Com todo respeito ao Diogo, até mesmo porque ele está indo para a Itália para resolver problemas lá, né? No caso, a informação que eu tenho é a rescisão de contrato com a Internazionale, né? Não haverá problema, com certeza, mas ele não poderia, mediante ainda não ter assinado o distrato com a Internazionale de Milão. Mas foi colocado aqui pelo Diogo, né, que ele assinou a documentação referente ao seu acordo com o Flamengo, válido até 2023, durante sua estadia no Rio, que começou na quarta-feira e termina no sábado, né? Agora o novo reforço volta ao Chile, de onde irá para a Itália resolver as pendências com seu ex-clube, a Inter de Milão. Quando voltar, será anunciado pelo Flamengo. Pois é, cara, é isso que eu te falo. Se ele assinou um contrato, tudo ok, tudo certo, por que não anunciaram logo? Ou seja, para mim, não é informação, tá? Tudo a respeito ao Diogo, mas se ele está indo para a Itália para assinar o distrato. E o contrato só pode assinar depois que houver o distrato, né? Por isso que o Flamengo não anunciou e pretende anunciar a contratação do Arturo Vidal no dia 16, pelas informações que recebemos, tá? Uma outra situação, né? O Arturo Vidal, muito feliz no Rio de Janeiro, postou agora um treinamento dele, né? Numa esteira. Meu irmão, o cara vai voar no Flamengo. Ah, que ele tem 35 anos. Se o cara se cuida, meu camarada, né? O cara treina, alimenta, tá focado no futebol, e o Vidal tá com um cara que quer muito e que vai dar muitas alegrias ao rubro-negro, o cara vai voar, porque tecnicamente ele é um monstro, né? Falando em chileno, né? O Flamengo avaliando estratégia por proposta a Alex Sanches, né? Os dirigentes do Flamengo vêm fazendo consultas constantes para saber se tem algum clube interessado, analisa a questão financeira para poder oficializar uma proposta, né? O combo de transferências do Flamengo para essa temporada, que já inclui Everton Cebolinha, Vidal e possivelmente o Wendel Wallace, pode receber mais uma figurinha. O atacante Alex Sanches ainda está na mira do rubro-negro e as conversas para que esse negócio seja fechado estão acontecendo com frequência. Segundo o jornal O Globo, os dirigentes da Gávea vêm fazendo consultas constantes e analisam a questão financeira para poder oficializar uma proposta. O jogador da Inter de Milão tem o mesmo empresário de Arturo Vidal, recém-contratado pelo Flamengo, que está no Rio de Janeiro, para acelerar detalhes do negócio. Sanches e o volante estão juntos na seleção chilena, já atuaram lado a lado pela Internacional e já conversaram sobre o rubro-negro por iniciativa do Camisa 8. Na coletiva de imprensa nesta quinta-feira, Marcos Braz afirmou que o mais querido trabalha para fazer uma grande janela de transferências, né? Sanches joga como atacante, caso a compra se concretize, chegaria como opção para o setor ofensivo de Dorival Júnior, que já conta com Gabigol, Pedro, Marinho, Lázaro e o recém-contratado Everton Cebolinha. O camisa 7 da seleção chilena tem passagem pela Udinese, Barcelona, River Plate da Argentina, não sabia disso, pelo River eu não sabia, Arsenal da Inglaterra, Manchester United e Internacional, onde está atualmente, tá? Então, pelas palavras do Marcos Braz, sinto que o Flamengo ainda tentará
mesmo essa contratação do Alex Sanches. Seria sensacional, né? Tem muita gente que não gosta, mas eu gosto bastante. João Gomes, né, cara? Uma coisa que preocupa, né? O Flamengo tentando renovar o contrato do João Gomes, porém os valores foram considerados muito baixos pelas informações, né, do jornalista Vini Casagrande. O Flamengo ofereceu o mesmo valor que ofereceu ao Lázaro, 80 mil reais. As pessoas só podem estar de brincadeira, né? Só pode estar de brincadeira de oferecer esse valor para o João Gomes. Tem jogador aí que não rende absolutamente nada, tá? Nada, e ganha 600 mil, 500 mil, e aí o João Gomes tem que ganhar 80 mil. Desculpa, mas é brincadeira, tá? É brincadeira. Sinceramente, discordo veementemente do Flamengo fazendo uma proposta dessa. Deveria aumentar e muito os valores aí do João Gomes, tá? Uma outra informação em título de curiosidade, né? Com a saída do Arão, né? Os jogadores mais antigos no Flamengo, né? São Rodinei e também Diego Ribas, exato, né? Esses dois jogadores são os dois jogadores com tempo mais de casa no Flamengo, né? Acredito que do Diego Ribas até o final do ano ele também se despede. O Rodinei ainda tem minhas dúvidas se o Marcos Braz irá ou não renovar contrato com o lateral direito, tá bom? E agora eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Queria saber, a camisa 5 agora estará vaga. Para quem vai a camisa 5 no Mengão? Vidal? Wallace? Wendel? E aí, gente? Quem será que vestirá a camisa do Flamengo? Já estou contando aí o Wendel como contratação, mas o Wallace está mais perto ainda do que o Wendel. Mas gostaria de saber de vocês, né? Coloquem aí nos comentários para a gente debater sobre essa questão. Beleza? Galera, lembrando a vocês que hoje, a parte da noite, mais ou menos umas 9 horas, né? 9 horas da noite estaremos fazendo o nosso pré-jogo, tá? Então conta aí com a audiência de todos vocês, tá? Então vamos lá dar aquela moral, pré-jogo, 9 horas da noite. E daqui a pouquinho deveremos ter mais informações aí para trazer para vocês, quem sabe com novas contratações, né? O Flamengo acelerando, tá certíssimo, né? Para chegar dia 18, todo mundo apto a jogar, porque dia 20 já tem jogo importante. E dia 2, né? Lembrando, dia 2 tem um jogo contra o Corinthians, o primeiro jogo da Taça Libertadores da América. Beleza, gente? Então é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Daqui a pouco estaremos de volta aí com novas informações. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Tamo junto. Se inscreva aqui no canal Deco SRN. Deixa um like, ó, sobe o like aí, né? E vamos lá se inscrevendo aí, porque 300 mil tem sorteio de manto sagrado. E também não esqueça aí do nosso canal alternativo, o canal do Deco. Abraço a todos. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Tamo junto. Valeu, nação. É isso aí. Força, Mengão. E quarta-feira tem Flamengo Atlético. Abraço.